Bom dia a todos. Que a paz de Cristo esteja com vocês, comigo, com todos nós. Hoje vou trazer algumas notícias. Vai parecer noticiário, mas não é. E a gente vai chegar lá. Uma sequência de notícias aqui. Mas vamos começar com uma oração. Deus, te agradeço por esse momento em que podemos ler a Tua Palavra, meditar em como ela é poderosa e ela trabalha nos nossos corações. E como ela é forte e como ela é atual. E ela serve em cada área das nossas vidas. E ela nos esclarece como é a tua mente, como o Senhor pensa. E o Senhor nos ajuda a ter clareza no meio de tantas coisas que ouvimos e que vemos no nosso dia a dia. Por favor, nos ajuda nesse momento a poder meditar na tua palavra. Nos ajuda e nos esclarece para que possamos pensar como o Senhor pensa. Nos ajuda a eliminar tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que esse mundo tenta construir no nosso coração e na nossa mente. E nos ajuda a sermos purificados dessa forma para pensarmos como o Senhor pensa e entender a sua mente, entender o teu coração. Porque queremos viver em comunhão com o Senhor em todas as áreas. Eu te peço por isso, por favor, nos ajuda agora a nos concentrar e nos ajuda a entender a Tua Palavra com exatidão. Eu te peço por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos falar sobre culpa e sobre perdão. Mas eu queria começar com uma coisa. Eu não sei se alguém tem unha encravada aí. Eu tenho às vezes uma certa encrenca como se fosse um pensamento encravado. E o pensamento fica lá. Aí fica e de repente volta. Aí você, como se fosse sentindo a dor da unha encravada. Nunca tive, então você que teve, acho que você sabe muito mais do que eu. Mas o que eu fico pensando é que se eu tenho uma unha encravada, de vez em quando dói. E se eu dou um chute, se eu bato o dedo lá, dói mais ainda. E eu fiquei com uma coisa encravada na cabeça um tempão. Eu pensei, eu ainda vou falar sobre isso. E de vez em quando vinha algumas notícias, ouvia algumas coisas e parecia que cutucava lá o pensamento encravado. E foi um e-mail que eu recebi de uma empresa, que eu não vou falar o nome, óbvio. É uma empresa de transporte por aplicativo muito grande, não vou falar o nome dela. Mas é uma empresa de transporte por aplicativo. E aí me mandaram um e-mail com o seguinte título. O título do e-mail, né? Será que você já foi racista? E aí me incomodou até agora por meses. E por quê? Bom, tem vários motivos e a gente não vai ter tempo de falar isso hoje. E também eu acredito que seria um debate muito longo, envolveria muitas coisas. Mas pensei, qual é a motivação desse título? Porque dá para tirar muitas coisas só dessa pequena pergunta. Será que você já foi racista? É como se a pergunta partisse do princípio: você não é. Se você foi, você não é mais. Por quê? Porque hoje em dia é horrível, socialmente falando, você ser racista. E o que eu quero falar com isso é que, bom, eu nem preciso falar, eu acho que eu já até falei sobre isso, não sei se foi esse ano ou ano passado, e eu espero que todos nós conheçamos as Escrituras o suficiente para entender como Deus pensa em relação às diversas etnias que a humanidade é formada por elas, né? E que
Um cristão não pensa mais em termos de etnia, sobre raça ou qualquer tipo de diferença. São somente seres humanos, nada mais do que isso. E isso está na Bíblia já há milhares de anos, né? Então muitas pessoas ainda continuam por 2000 anos insistindo em ver diferença entre as pessoas. Mas se você não tem ideia do que a Bíblia fala a respeito disso, você pode consultar uma das nossas pregações anteriores, pode fazer o seu próprio estudo pessoal e você vai ver o que Deus tem a dizer a respeito disso. Mas acontece que existe uma diferença entre você crer nisso, que o racismo é ruim, que a discriminação, que o preconceito é ruim, e existe uma diferença sutil, que é você se sentir julgado pela sociedade, porque hoje está se tornando feio ser racista. Quer dizer, não era, mas de repente é. Que incrível. Né? É perfeitamente aceitável que alguém ultrapasse um sinal vermelho e ninguém já nem dá mais atenção. Mas por algum motivo hoje ser racista é horroroso. Pois bem, então essa pergunta fala: será que você já foi racista? Porque não é possível que você seja mais. É intolerável que você seja. Mas nós estamos agora preocupados. Será que você não foi um dia? Queremos saber. Será? Tem alguma coisa no seu passado que talvez te condene. Nós queremos ir fundo no seu espírito. Queremos saber disso. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Que tipo de mensagem é essa? De uma empresa, não é de uma pessoa, mas de uma empresa preocupada com o que se passa no mais profundo da minha mente e do meu coração. Será que você já foi racista? E aí me passou, eu tenho alguns problemas meio com o Francisco, né, de memória. Algumas coisas eu nem lembro, principalmente as coisas que eu falo. O quê? Eu falei isso? Não lembro. Mas tem coisas que grudam por décadas. E uma delas é que eu me lembro muito bem de uma notícia dizendo que o fundador desta empresa, que por um acaso também era o executivo da empresa, ele se demitiu, ou foi demitido, acho que ele mesmo se demitiu e saiu da empresa que ele mesmo fundou, entre outras coisas, por acusações de assédio. E não só ele, outras pessoas também foram acusadas da mesma coisa, dentro desta empresa. Aí eu fiquei pensando, quem são essas pessoas que entram no meu e-mail, me fazem uma pergunta quase acusatória, é que não tem autoridade nenhuma para falar a respeito de qualquer assunto moral. Primeiro, porque é uma empresa, né? E segundo, porque foram acusados também de coisas ruins. Então, que moral e que autoridade essa empresa por acaso tem para falar dessas coisas? Essa foi a primeira coisa que me incomodou. Mas aí eu vou falar rapidamente sobre outras 3 notícias, que foram as 3, talvez só de 2, né? E que envolve os Jogos Olímpicos, né? Uma delas, sempre que eu vou tentar ver as notícias, sempre aparecem as fofocas no meio, é triste. Mas aí apareceu uma que por algum motivo eu pensei, por que estão falando disso agora? Eu não entendi. Um certo atleta que está lá competindo, e do pouco que a gente sabe, essas pessoas, a vida delas é se preparar para competições. Treinam. É um treino quase desumano, porque elas sabem que elas têm que estar no limite delas o tempo inteiro e contando para que não aconteça nenhum acidente de percurso para poder chegar lá naquele momento diante de todos, competindo com os melhores do mundo para conseguir uma vitória. E aí no meio disso, de repente, uma notícia que eu não sei de onde que veio, mas estão se falando agora
sobre o atleta tal e as acusações de racismo por parte dele. Eu pensei, peraí, tá bom, quer tratar a questão de racismo? Tá bom, mas por que agora? Porque na hora que ele está lá tentando se concentrar em algo, alguém vem trazer algo do passado e jogar. Isso não é notícia, não é porque a pessoa fez isso e descobriram agora. Não. Alguém resolveu remover isso e aparentemente não é notícia. Alguém começou a jogar isso nas redes sociais. E essa é uma das tragédias das redes sociais, é que pro bem ou pro mal, o que você fala acaba sendo multiplicado. E às vezes é inoportuno. E o que aconteceu foi que, de repente, nas redes sociais começou a se falar a respeito de um caso que aconteceu há vários anos. E aí começa a se discutir isso, bem no momento em que a pessoa está lá, e a gente não vai entrar no mérito da pessoa, mas se eu for considerar isso, eu acho completamente injusto. Você vai trazer algo do passado e colocar em público algo que é pessoal dela, no momento talvez mais crítico da vida dela. Algo que a pessoa está se preparando por anos. E nesse momento, um impacto psicológico não ajuda nem um pouco. E também envolvendo as Olimpíadas, alguém que cuidava da cerimônia. Essa tal, não sei dizer foi a pior. Mas alguém que cuida da cerimônia das Olimpíadas foi afastado. Por quê? Porque fez, concordo, muito errado, mau gosto, mas aparentemente fez uma piada falando sobre as mortes dos judeus na Segunda Guerra Mundial, quando 1998. Tem gente que não tinha nem nascido. Em 1998 ele falou alguma coisa. E agora alguém vai lá e fala, olha o que ele falou em 1998. Não merece estar ali onde está. Vou me afastar porque eu cometi um erro. E aí se afasta. E o que essas notícias me incomodam? Primeiro porque, como eu falei no começo, né, algumas coisas que são consideradas pecados, né, mas são pecados sociais. E a sociedade, ela escolhe o que ela acha que é pecado e o que não é. O que é pecado, talvez, para alguém na Europa, não é considerado pecado aqui. Não é uma coisa muito leve. Então, se alguém aqui desrespeita alguma lei, ninguém nem dá atenção. Fala, não, é assim mesmo, aqui é assim mesmo. Mas talvez em outro país as pessoas vão falar, mas não, eu vou denunciar, essa pessoa vai estar na cadeia daqui a 3 horas. Está preso. E não pode fazer isso. Então a sociedade escolhe aquilo que é aceitável e o que não é aceitável. As pessoas escolhem aquilo que é bom e o que é mal. E nós, como cristãos, nós entendemos que Deus, Ele é o absoluto. E é Ele quem determina o que é bom e o que é mal. Não vem do meu gosto pessoal. Então eu como cristão, você como cristão, você aprende de Deus o que é certo e o que é errado. Não vem da sociedade. Não é para me escandalizar com alguma coisa que todo mundo está gritando, dizendo horrível, e eu também não vou comemorar e achar bonitinho uma coisa que eu sei, que a sociedade aceita, mas Deus não aceita. Mas o que a gente vê aqui por trás é que o escândalo que acontece por causa de alguns assuntos na sociedade, né, eles chegam ao ponto de não existe a misericórdia aí.
E nem mesmo a noção de que uma coisa pode ter acontecido muitos anos atrás e que a própria pessoa, primeiro, pode ter mudado e pensar diferente, ou até mesmo, naquela época, ter se arrependido do que fez. Nada disso é considerado. Alguém simplesmente traz o assunto à tona de novo e em público, para que um país inteiro ou o mundo inteiro fique sabendo daquilo e emita os seus julgamentos contra essa pessoa. Então a gente vai ver agora o que Deus fala a respeito disso, né? Vamos ver o que Deus fala. Miqueias capítulo 7. Miqueias capítulo 7. Se você estiver perdido para achar aí, pega Mateus e volta umas 10 páginas para trás. Se estiver em Zacarias, está perto. Miqueias capítulo 7. Qual é o coração de Deus, né? Como que Deus trata o pecado? Miqueias capítulo 7. Vamos começar no 14. Miqueias capítulo 7, versículo 14. Aqui falando para Deus, né? O que a gente tem em mente é o povo de Israel. 14. Pastoreia o teu povo com teu cajado, o rebanho da tua herança, que vive à parte de uma floresta, em férteis pastagens. Deixa-o pastar em Bazã e em Gileade, como antigamente. Como nos dias em que você saiu do Egito, ali mostrarei as minhas maravilhas. As nações verão isso e se envergonharão, despojadas de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e taparão os ouvidos. Lamberão o pó como a serpente, como animais que se arrastam no chão. Sairão tremendo das suas fortalezas, com temor se voltarão para o Senhor, o nosso Deus, e terão medo de ti. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós. Pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó, a bondade a Abraão, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Se nós vamos olhar lá no Antigo Testamento, lá a gente tem muitas histórias sobre o povo de Israel e das diversas vezes em que ele se voltava para Deus e se afastava. Voltava, afastava. Voltava, afastava. E ao mesmo tempo em que Deus realmente, até hoje, ele não tolera pecado, e ele é contra o pecado, ele é radical contra o pecado, ao mesmo tempo nós vemos que Deus mostra misericórdia. A gente nem mereceria, e a verdade é que nenhum de nós merece misericórdia. Não tem nada em nós para ter um merecimento. Mas
Deus sempre mostra misericórdia quando Ele reconhece arrependimento. Porque Ele sabe da nossa natureza, Ele sabe como nós somos. Vocês me corrijam, mas eu acredito que o Isaac, na sexta-feira, mostrou uma escritura sobre a fogueira, né, que Jesus fez e tal. Mas se a gente for pensar, Jesus tinha sido traído e abandonado pelos próprios discípulos. Então imagina, se alguém te traiu, te fez realmente passar por uma situação muito ruim, muito dolorosa, e você encontra essa pessoa de novo, qual que é o seu sentimento? Vai ser bom? Vai ser, ô meu amigo, você me traiu, não tem problema nenhum. Dificilmente você vai fazer isso. Dificilmente. Mas aí você vê a natureza de Deus ali. Porque Jesus reencontrou os discípulos e estava lá a fogueirinha feita, assando os peixinhos, né, preparando a janta. E aceitou a volta dos discípulos para que continuassem, recomeçassem. Então essa é a natureza de Deus. E aqui em Miqueias a gente vê a mesma coisa. E aqui diz: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado? E ele fala: tu não permaneces irado para sempre, e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar, para ficar esquecido. Vai lá para o fundo para não voltar mais. Então a gente pega essa escritura aqui e compara com essa mentalidade dessas notícias que a gente acabou de ler aqui. Eu acabei de comentar sobre elas, né? O que elas dizem? Se nós não gostamos de certas coisas, nós vamos cavar a sua vida e não importa em que ponto que foi. E nós vamos remoer essas coisas. Vamos rediscutir a sua vida publicamente. O que Deus fala? Quem se arrepende e volta para mim, eu mostro misericórdia, eu perdoo e pego os pecados e jogo lá longe, lá embaixo, para que eles nunca mais voltem e eles ficam esquecidos. Não se fala mais no assunto. Olha a diferença. Essa é a diferença. Hebreus capítulo 10. A gente vai continuar agora em Hebreus, capítulo 10. Hebreus capítulo 10, vamos começar no versículo 15. Hebreus capítulo 10, versículo 15. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. De novo, onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Vamos continuar mais um pouquinho. Versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Amém. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos
para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém. Então vamos voltar um pouquinho aqui, versículo 15, 16, nós temos uma citação de Jeremias. No 17 fala assim: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Então essa é uma atitude de Deus. Se eu considero que um pecado está perdoado, acabou, fica no passado, morreu, eu nem vou me lembrar mais daquilo, e ponto final. E no 18 fala: onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Então é caso encerrado. Essa é a atitude de Deus. Então se ele vê pecado, mas ele perdoa, acabou. Não tem essa de voltar para o passado e ficar, mas... E isso vale em diversos aspectos. Vale no nosso coração. Porque em nós pode morar uma culpa por algo que nós fizemos no passado, que talvez nós acreditamos que não tem perdão, ou que não tem perdão, ou que tem que ser pago de alguma forma. Eu tenho que compensar o que eu fiz, eu tenho que compensar alguém porque eu fiz algo mal para alguém. Ela precisa ser compensada de alguma forma. Acontece que Deus diz assim: não há mais sacrifício para ser feito se os pecados são perdoados. Não tem mais o que fazer. Então, se eu te perdoei, não tem por que você não se perdoar. Não tem. E convenhamos, é difícil. E principalmente não, mas em alguns casos, nós temos um sincero desejo de não errar, de não pecar, de não fazer nada contra mim mesmo, contra Deus ou contra as pessoas. E nós nos decepcionamos tanto quando a gente não consegue, que a gente nem sequer quer ser perdoado. Mas aqui a palavra diz: onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifícios por eles. Amém. Então, se existe arrependimento, se o arrependimento é sincero, olha, me sinto mal pelo que eu fiz, ou talvez nem se sinta tão mal assim, mas compreende: errei, pequei, isso é contra Deus, e eu não quero fazer mais, e eu entendo muito bem que isso é pecado, e eu vou lutar contra isso. Deus é fiel para perdoar, porque é isso que Ele espera. Se volte para mim e reconheça seu pecado, eu vou perdoar. E aí no versículo 19 ele fala exatamente sobre essa confiança no perdão de Deus. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus. Amém. Ou seja, temos plena confiança. Então nasce uma confiança dentro de nós. Olha, eu posso ter feito coisas terríveis comparado com as outras pessoas, ou talvez terríveis não tanto quanto algumas por aí, mas para mim foi terrível e eu tenho dificuldade de me perdoar. Mas a Bíblia fala: temos plena confiança de entrar no lugar santíssimo. E aqui é uma referência a um lugar no templo onde só uma pessoa podia entrar uma vez por ano. E se ela não estivesse purificada da forma correta, ela morria lá dentro e alguém tinha que puxar o corpo com uma cordinha. E aqui ele fala: todos nós podemos simplesmente invadir o lugar, esse lugar santíssimo. Claro que não tem esse lugar santíssimo fisicamente hoje, mas ele fala sobre algo espiritual.
nós podemos entrar na presença de Deus ou viver na presença de Deus o tempo inteiro. Amém. Porque com a confiança de que os nossos pecados foram perdoados. Então essa confiança é o que Deus quer construir dentro de nós. Através dessa consciência de que Deus perdoa o meu pecado. Deus não é como as redes sociais, que na verdade é feita de pessoas, né? De uma sociedade que pode me condenar pelo resto da vida por algo que eu fiz no passado. E que não adianta eu tentar remediar e dizer, eu me arrependo, eu me arrependi já na época. Olha, eu fiz tudo isso aqui como arrependimento. Não interessa. Quando a gente pensa em você, a gente pensa naquilo que você fez de errado. E é assim. Deus é diferente. E aí ele continua, né? Confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Porque essa é a nossa confiança. Nós cremos em tudo isso por causa de Jesus. Porque foi o sangue dele que permitiu que os nossos pecados fossem pagos. E por isso nós somos perdoados. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, do corpo de Cristo. E ele continua no versículo 22, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. E existe uma referência que ele fala sobre tendo os corações aspergidos. E a primeira referência, tem algumas, mas a primeira, deixa eu dar uma conferida aqui, se não me engano é Êxodo 24, que foi no momento em que o povo recebeu os 10 mandamentos. Se não me engano é Êxodo 24. A gente já vai ler Romanos daqui a pouquinho. Tem que conferir aqui para ter certeza. Êxodo 24, versículo 8, a gente não vai abrir agora, mas lá, Êxodo, capítulo 24, versículo 8, lá existe essa referência em que Moisés aspergiu, e aspergir significa, ele pegou sangue com a mão, fez assim, jogou as gotinhas, jogou no altar, jogou no povo, e aquilo, com aquilo, estava se fazendo uma aliança. Então Deus disse, aqui está a nossa aliança. Moisés está jogando sangue em vocês, aspergindo, e agora nós temos uma aliança. Eu dei os mandamentos para vocês e vocês vão obedecer e nós vamos viver em harmonia, em comunhão. Então foi isso que foi feito. E essa referência que está aqui é tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Então esse sangue de Jesus, ele é aspergido nos nossos corações. Então a gente recebe alguns pinguinhos no coração, como se fosse essa aliança na época de Moisés. Só que agora uma aliança com Cristo, que nos perdoa, para nos purificar de uma consciência culpada. Então, enquanto a sociedade, tendo as suas próprias motivações, pode nos colocar culpa por algumas coisas que talvez sejam pecados diante de Deus, talvez nem sejam, porque é uma outra moral, né? O que Deus fala é, se você se relaciona comigo e você se arrepende dos seus pecados, eu vou te purificar por meio de Jesus Cristo. E você vai poder viver livre, sem a consciência culpada. E sem ter uma consciência culpada, isso nos dá paz. Essa é a paz de Cristo. Nós vivemos em paz, porque não tem nenhum peso sobre nós de algo que a gente tenha que pagar para ninguém. Porque as nossas dívidas foram pagas por Cristo. Amém. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8.
Romanos capítulo 8. E aqui o contexto, nós estamos falando sobre a guerra espiritual, né? Uma guerra que existe dentro de nós. Nós temos na nossa mente, no nosso coração, essa fé em Cristo e ao mesmo tempo o corpo quer fazer a própria vontade e não a vontade de Deus. Então vamos começar no capítulo 7, um pouquinho lá no versículo 24, tá? Só os 2 versículos antes. Olha o que o autor fala: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então ele está falando sobre essa guerra que existe dentro de nós, que a nossa mente até tem essa noção, sim, a fé em Jesus, tal, mas no meu coração, quer dizer, no meu corpo, existem essas vontades da carne, e elas ficam lutando uma com a outra, né? Capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, olha, então aqui fala, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo Jesus, não há condenação. E aqui diz, e nesse contexto, ele está falando sobre a própria lei que Deus tinha dado para o povo hebreu. Então, era algo que, quando ele fala de condenação aqui, na verdade, ele está falando da condenação do próprio Deus. Porque Deus poderia condenar qualquer um que não obedece a toda a lei 100%. Então ele nem está falando sobre os homens, está falando sobre Deus. Então nós imaginamos, se Deus diz, olha, eu não vou mais te condenar por causa de Cristo, como que um ser humano pode nos condenar com base em qualquer moral que seja? Não tem. Em Cristo Jesus. Agora é importante, por que em Cristo Jesus? Porque nós estamos falando sobre alguém que vive em comunhão com Jesus Cristo. Né? Eu lembro até de filme que tinha alguém com as costas tatuadas, só Deus pode me julgar. Só que o cara era sabe aquelas pessoas, o bandido barra pesada? É bem nesse estilo, nem lembro que filme era esse. Mas eu lembro, assim, nas primeiras cenas apareceu isso, assim, nas costas do cara tatuado. Só Deus pode me julgar. E de certa forma, esse tipo de frase é sim usada no mundo. Eu faço o que eu quiser, Deus é que vai me julgar no fim dos tempos. Então, vocês podem falar o que vocês quiserem, eu vou seguir minha vida, eu faço o que eu quiser. Um dia Deus vai me julgar. Vocês não. Então é uma maneira muito cínica e é praticamente uma blasfêmia, né? É uma pessoa que no coração não está disposta a se arrepender de absolutamente nada e quer fazer tudo o que ela acredita que é correto. E ela fecha os olhos e fecha o coração para o arrependimento. Então não é disso que nós estamos falando aqui. Não há condenação, mas para alguém específico, aquele que vive em comunhão com Jesus Cristo. E quem vive em comunhão com Jesus Cristo, ele reconhece os próprios pecados. E ele apela para Cristo. E ele recebe o perdão. E aí, às vezes, ainda com certas dúvidas, né, como a gente leu agora há pouco, né, pode vir aquela culpa, mas Deus está disposto a tirar aquela culpa. E aí o autor lá de Hebreus fala, vamos
vamos entrar no lugar santíssimo. Com confiança, com fé, porque Deus vai aceitar e vai tirar a culpa da nossa consciência. Essa é a vida com Cristo Jesus. 1 João, capítulo 1. Primeiro João, capítulo 1, versículo 8. Primeiro João, capítulo 1, versículo 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nessa escritura ela traz o que é a nossa grande esperança, né? Porque no versículo 9 fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda significa todas as injustiças e de qualquer tipo. Purificação total. E isso pode parecer muito óbvio, né? Mas talvez para algumas não é, e para algumas é difícil aceitar, como eu falei, pela questão da culpa. Talvez algumas pessoas tenham uma sensação de culpa muito leve, não se preocupam com nada, não sentem culpa por nada, o que de certa forma é até perigoso. Mas para essas pessoas talvez seja mais fácil crer. Não, claro que Deus vai me perdoar. Eu estou arrependido, eu errei, eu percebi que eu errei, é assim mesmo, eu sei que eu sou humano, erro um monte de vezes, pego todo tempo, mas eu me arrependo. Então eu creio completamente na misericórdia de Deus, e isso está correto. Para algumas pessoas, o sentimento de culpa é mais forte. Só que ainda assim, a Escritura não é invalidada, porque ele fala: se confessarmos os nossos pecados, e confessar não é só a questão de, eu falei para alguém, não é isso, mas a questão é confessar, ou seja, aceitar e admitir diante de Deus: eu pequei, e eu estou plenamente consciente de que eu fiz algo mal contra Deus, eu admito o meu erro. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Soa até fácil demais, né? E esse é o tipo de misericórdia que nós nem sempre vamos encontrar no mundo. O mundo não tem misericórdia em algumas situações, como Deus tem. E é a mesma sociedade que, em alguns casos, tenta pintar Deus como um ditador sem misericórdia e que vai mandar um monte de gente para o inferno. Bom, nós acabamos vendo o contrário. São pessoas no mundo remoendo coisas do passado e expondo para o mundo inteiro o pecado de alguém, não demonstrando nenhum tipo de perdão, misericórdia, ou de aceitar que as pessoas mudaram. E Deus falando: quem confessa os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Ao contrário, Deus é muito misericordioso. No versículo 10 fala: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. E com essa escritura, com esse versículo aqui, fica bastante claro que
Se uma pessoa não admite o erro, seja porque ela acha que não, o que eu fiz, é normal, não tem nada de ser pecado. Ou talvez o que é mais absurdo, fala, não, eu nunca faço nada errado. Bom, nessas duas situações, essa pessoa não pode estar vivendo com Deus. Porque qualquer pessoa que tem consciência da presença de Deus e da natureza de Deus, ela vai reconhecer que Deus é perfeito e eu sou imperfeito. Então eu nado no pecado de braçada, para todo lado, sem nem sequer saber. Então eu preciso desse perdão de Deus. E essa pessoa sim, ela se achega a Deus e recebe o perdão. Nós não vamos ler essa escritura, que eu na verdade também nem procurei, não ia ler, mas se você se lembra daquela comparação que Jesus fez sobre um líder religioso e o cobrador de impostos. Porque um, obviamente, era um religioso, e as pessoas o viam como alguém perfeito, e ele mesmo se achava perfeito. E ele falava, Deus, obrigado, porque eu não sou que nem esse daqui do lado. E o outro, que era marginalizado, né? Que ninguém gostava dele, ninguém, né? Esse cara é do mal, fica arrancando dinheiro da gente. Ele batia no peito, olhando para o chão, falando, Deus, me perdoa porque eu sou pecador. E Jesus fala, esse sim vai sair em paz com Deus, porque ele reconheceu o pecado dele. Então, essa é a grande misericórdia de Deus. E a gente vai terminar, nem precisa abrir lá, não sei que seja muito rápido, Atos capítulo 2, esse é o chamado de Deus, esse é o Evangelho, o perdão. Em Atos 2, versículo 38, né, quando Pedro está lá pregando para a multidão, ele fala, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então o Evangelho é isso. O Evangelho é dizer, você pode se livrar do peso do pecado. Aceite que você é pecador. Reconheça os seus pecados. Confesse. Se arrependa deles e seja batizado. Porque aí você confessou diante de Deus, jogou seus pecados no lixo, no fundo do mar, está enterrado, está alagado, está esquecido para Deus. E ponto final. E nenhum ser humano tem autoridade para pegar isso e tentar remoer, jogar de volta nas suas costas ou na sua cara para te derrubar. Nenhum ser humano vai ter esse direito. Se fizer, está errado diante de Deus, porque Deus perdoou. E seja batizado para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então esse é um chamado para você, para quem não é cristão. Se arrependa dos seus pecados, reconheça quais são eles, admita, se arrependa, ou seja, pare de fazer isso e seja batizado. Esse é o chamado, que é literalmente de graça. Deus não está cobrando aqui, olha, você vai ter que pagar o suficiente para conseguir compensar pelo estrago que você fez antes. Não, esse é como eu falei, é o escândalo do Evangelho. É você ser perdoado 100%, não importa o que você tenha feito antes. Algumas consequências ficam, até mesmo essa eventual perseguição do mundo. Alguém pode inventar de querer ir atrás de você e te perturbar um dia pelo que você fez. E pode acontecer. Mas diante de Deus, não vale nada. Essa perseguição, alguém te jogar o que você fez no passado, para Deus não importa mais, porque morreu. Porque você tomou essa decisão de se arrepender, de ter seus pecados perdoados, de ser batizado e começar uma vida nova. Amém. Então esse é o chamado do Evangelho. Nós vamos terminar aqui e a mensagem é essa. Se você tem sua comunhão com Deus, continue e não se deixe levar pela falta de misericórdia do mundo e fique atento e atenta a esses ataques que podem acontecer.
Porque eles vão querer jogar a culpa em você sobre pecados que são pecados para o mundo. O mundo se escandaliza com certos pecados, mas ele não é a mesma coisa que Deus. Não é assim que Deus pensa. Então fique imune a esse tipo de ataque. E ao mesmo tempo, reconheça o seu pecado. E admita diante de Deus. Mas diante de Deus, se for necessário, diante de pessoas, mas com a consciência de que você está fazendo aquilo para Deus. Amém. E não simplesmente cedendo à pressão de amigos, de colegas ou da sociedade, mas sim com uma consciência pura diante de Deus, porque é a única que vale. Então vamos terminar com uma oração. Deus, obrigado por nos dar essas escrituras e obrigado por nos dar esse perdão gratuito. Deus, por um lado, é muito fácil nós nos sentirmos completamente culpados e praticamente empurrados para a parede, porque por causa dos pecados nós temos todos os motivos para nos sentirmos culpados, e com razão, porque pecado traz culpa. E nós temos sim motivos para nos sentir culpados por eles. Mas o Senhor, com a tua misericórdia, é capaz de dizer que eles vão ser esquecidos. E o Senhor decide esquecer aquilo que nós fazemos de errado. Muito obrigado por essa misericórdia. Obrigado por ter isso que nós não merecemos. E eu oro para que o Senhor nos ajude a lembrar no dia a dia. Primeiro, para termos consciência do nosso pecado e reconhecermos. Não ter o nosso coração endurecido, achando que os nossos pecados são pouca coisa, ou que não são importantes, ou que eles não vão causar nada de mal. Por favor, nos ajuda a ter essa consciência de que o pecado é sim ruim, que ele traz morte. Mas ao mesmo tempo nos ajuda a ter essa confiança de que o Senhor perdoa qualquer coisa quando nós nos arrependemos. Por favor, realmente nos perdoe por tudo que fazemos de mal. E te agradecemos por a cada dia nos dar um recomeço, a cada dia nos permitir continuar olhando firmes para o Senhor. Deus, eu oro para que cada pessoa que esteja ouvindo isso possa ter essa paz de espírito por ter seus pecados perdoados. E que, se essa pessoa não tem, possa tomar esses passos para admitir os seus pecados, para ter esse perdão e, se for necessário, recomeçar uma nova vida, sendo batizado, se arrependendo dos seus pecados, para poder receber o dom do Espírito Santo e ter a vida eterna, e ter essa esperança, como nós temos. Eu te peço por isso, nos ajuda a ter esse coração, não um coração duro, mas um coração macio, para reconhecermos os nossos pecados, mas, por favor, não nos deixa levar pelas armadilhas desse mundo, que quer nos culpar, e em alguns casos nos culpar por coisas que nem são pecado, e que, se são pecado, essas pessoas não vão se importar se nós recebemos o teu perdão ou não. Por favor, nos ajuda a ter essa paz de espírito, de buscar o teu perdão, de buscar viver em paz uns com os outros, de buscar esse relacionamento e o perdão uns dos outros quando for necessário, mas que nós possamos viver com a consciência tranquila e em paz. Eu te peço por isso, em nome de Jesus. Amém.